você. Nem todo mundo sabe, mas uma das bases de lançamento espaciais mais bem localizadas do planeta fica aqui no Brasil. É o Centro de Alcântara, no Maranhão. Nessa segunda-feira, a Comissão de Relações Exteriores debateu o potencial dessa base. A proximidade da linha do Equador permite uma economia de 30% no combustível dos veículos espaciais. Uma grande extensão de mar no entorno oferece segurança nas operações de lançamento. Na década de 90, o Congresso Nacional rejeitou uma parceria com os Estados Unidos na utilização do Centro Aeroespacial, alegando riscos para a nossa soberania. Mais recentemente, um acordo binacional com a Ucrânia não foi adiante por falta de investimentos. Até que ponto o aproveitamento comercial da base de Alcântara pode ser uma oportunidade para a indústria de defesa brasileira? Comenta-se que o Brasil estaria vendendo a base de Alcântara aos Estados Unidos da América e que isso concretizaria uma entrega de nossa soberania na área. Até que ponto é verdadeiro este comentário? Para o chefe de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa, um bom exemplo para o programa espacial brasileiro é a nossa indústria aeronáutica, que se tornou uma das mais conceituadas do mundo a partir de investimentos consistentes e parcerias produtivas. E não atingimos o mesmo patamar na área espacial. E, por último, eu diria que é muito difícil pensar em soberania sem autonomia tecnológica no campo da defesa. Os especialistas presentes destacaram a importância da cooperação internacional, desde que salvaguardados os interesses brasileiros. Há que se estar atento às questões relacionadas à soberania, mas não se pode usar argumentos de soberania nacional se não se conhece a realidade dos fatos. E os fatos assinalam de que o Brasil não vai se movimentar no sentido de se comprometer à soberania em razão de acordos que não seriam interessantes para nós. O Senado pode votar nesta semana vários projetos da área de segurança pública. Um deles está na Comissão de Ciência e Tecnologia. É a proposta que obriga as empresas de telefonia a instalarem bloqueadores de celular nos presídios. O relator, senador Otto Alencar, explica a importância dessa matéria, que deve ser votada na reunião de hoje, às 2h30 da tarde. Aquele chefe do tráfico de drogas, aquele do crime organizado, aquele que está preso, não possa determinar, através de telefonia celular, telefonia móvel de mensagem, WhatsApp ou qualquer um outro instrumento dessa natureza, que se faça a violência, que se possa invadir as comunidades, as favelas. Quem sofre é a população mais carente, que fica subordinada, subjugada a esse tipo de ação desses presos. E outras atividades também ocorrem hoje aqui no Senado Federal. Vamos conferir a programação das comissões para esta manhã. Reunião conjunta das CPIs do BNDES e da JBS para tentar ouvir o empresário e delator Joesley Batista. Na Comissão de Infraestrutura, também às 9 horas, vai ser realizada a sabatina de Mauro de Moura Magalhães, indicado para o cargo de diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Na Comissão de Meio Ambiente, às 9h30, audiência pública sobre as políticas para o Pantanal, em especial a efetividade da conciliação entre preservação ambiental e desenvolvimento sustentável nesse bioma. E audiência pública também na Comissão de Direitos Humanos, às 9h30, para debater a luta pela demarcação de terras indígenas. Na Comissão de Assuntos Econômicos, às 10 horas, os senadores devem analisar o relatório de reformas microeconômicas, elaborado pela comissão para identificar os principais obstáculos que compõem o custo do Brasil. Em seguida, o colegiado analisa outras matérias. No mesmo horário, ou seja, às 10 horas, a Política Nacional de Segurança Pública é o tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, que tem analisado matérias sobre o tema. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, às 11 horas, os senadores ouvem especialistas na política de pesquisa agropecuária, ações que têm sido avaliadas pela comissão.
E na Comissão de Educação, às 11h30, além da pauta com matérias, os senadores devem votar o relatório de avaliação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o famoso Pronatec. Um projeto que está na pauta de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos prevê tarifa de água e esgoto mais barata para famílias de baixa renda. Se o texto for aprovado, vai para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto cria uma tarifa social para água e esgoto. A regra deve valer para famílias com uma renda de até meio salário mínimo por pessoa, mas tem de estar registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Semelhante ao que tem na energia, não é? Inclusive os parâmetros, a forma de concessão também. Aquelas pessoas que comprovadamente são carentes e que usufruem dos diversos programas sociais, como Bolsa Família, entre tantos outros, essas pessoas também estariam aptas a ter o direito à tarifa social. Esses conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, eles têm uma mensalidade de R$50 a R$70 e, em alguns casos, recebe uma conta de água de R$250 a R$300. Portanto, é um absurdo. O desconto é inversamente proporcional ao consumo, ou seja, quanto maior a economia, menor a conta de água. Vai funcionar assim: até 10 metros cúbicos de água por mês, desconto de 40%. Entre 10 e 15 metros cúbicos, desconto de 30%. Entre 15 e 20 metros cúbicos, o desconto é de 20%. E acima de 20 metros cúbicos, não tem desconto. Na prática, cada estado tem uma prestadora que é responsável pelo serviço e pela cobrança da água e do esgoto. Se a gente usar o exemplo do preço cheio de Brasília, uma família pagaria R$18 ao invés de 30 na maior faixa de desconto. O custo dessa outra tarifa social deve ser dividido entre os outros usuários, proporcionalmente ao consumo individual. A tarifa média deve ter um aumento, não vou dizer significativo, mas deve ter um aumentozinho um pouquinho acima da média, que é justamente isso, a família rica fazendo um repasse de recursos para a família pobre. No momento que o projeto de lei estabelece percentuais fixos, estabelece faixas de consumo, onde esses percentuais poderão ser aplicados, não dá nenhuma margem para os estados e os municípios estabelecerem a regulamentação. Isso vai um pouco além do que está dito pela Constituição e limita um pouco a atuação das agências reguladoras. Nesse sentido, a gente observa o caso, por exemplo, de Minas Gerais, onde hoje já existe uma tarifa social que ela tem um desconto de 50% para todas as faixas de consumo. Nesse caso, o projeto de lei prejudicaria o usuário. Então, é um projeto que precisa ser melhor discutido. Foi publicada hoje a lei que prevê o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional de contribuições previdenciárias devidas por estados e municípios. A lei também trata da revisão da dívida previdenciária dos municípios. Outra lei publicada hoje prorroga até 31 de dezembro de 2019 o Recine, que é um programa de regime tributário especial destinado a criar e manter salas de cinema e desenvolver a digitalização do parque exibidor. O Diário Oficial da União também traz hoje a lei que prevê estratégias intersetoriais específicas para mulheres com dificuldade de acesso às ações de saúde, de prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres do colo uterino e de mama. Os direitos que os estrangeiros ganharam com a nova lei da migração sancionada no dia 20 de novembro são destaque do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. A nova lei de imigração entrou em vigor no dia 20 de novembro e traz uma série de mudanças para os estrangeiros que vivem no Brasil. O especial Cidadania desta semana mostra que, com a nova lei, os estrangeiros deixam de ser considerados ameaça à segurança nacional e ganham vários direitos. A reportagem da jornalista Thaís Bom explica que acaba, por exemplo, a deportação imediata. Antes da lei, qualquer imigrante podia ser expulso do país sumariamente e sob qualquer pretexto. Agora, eles só podem ser deportados por meio de um processo que tem o acompanhamento da Defensoria Pública. Outra mudança é que o imigrante não pode ser preso simplesmente por estar ilegal aqui no Brasil.
O Especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e no portal de notícias do Senado. Os participantes do programa Jovem Senador chegaram a Brasília nesta segunda-feira. Durante uma semana, eles vão vivenciar a experiência de trabalhar como um senador no Senado Federal. Essa é a 7ª edição do programa Jovem Senador. Os estudantes, todos do ensino médio da rede pública, tomam posse nesta terça-feira às 11 da manhã no plenário. As boas-vindas foram dadas pela equipe de Relações Públicas do Senado. E ainda no hotel, os alunos receberam orientações sobre o programa. Os 27 estudantes que chegaram a Brasília nesta segunda-feira foram selecionados por meio de um concurso de redação. E o vencedor de cada estado vai vivenciar durante uma semana a rotina dos senadores. Estou muito empolgada, primeiramente para conhecer os outros representantes, dos outros estados, a diversidade de cultura que vai ser isso, conhecer o processo legislativo, propor uma lei, conhecer toda a casa do povo, esse tipo de coisa vai ser muito interessante. Com o tema Brasil Plural para falar de intolerância, a redação deste ano teve participação recorde, quase 154 mil inscritos. Isso é um número excelente, tivemos crescimento em todas as participações, tanto de professor quanto de aluno, de redações recebidas. A gente chegou a mobilizar esse ano mais de 10 mil professores. Durante essa semana, os estudantes vão se reunir em comissões, apresentar e votar sugestões de projetos de lei. Espero abranger o máximo de conhecimento possível, fazer novos amigos e levar para minha terra o que eu aprendi aqui. Ser uma jovem senadora é uma experiência ímpar, com certeza é algo que eu jamais esperei que eu conseguisse chegar, por mais que eu sempre quisesse. E eu acredito muito que aqui eu vou conseguir aprender muito e ter esse intercâmbio de culturas com pessoas do Brasil inteiro, então isso é muito legal. Como parte da responsabilidade social do Senado, um dos objetivos do programa é estimular a participação dos jovens na política. Eu vim com a intenção de que o jovem ele se aproprie mais da política, que a gente saiba o que a gente está fazendo, quem a gente está escolhendo. Então que eu leve isso para lá, o interesse das pessoas, o interesse por isso. Olha a felicidade desses meninos poderem não só aqui que o projeto seja aceito e venha tornar lei, mas também nos próprios estados. Nós temos casos de projetos tramitando nos estados, sendo apresentados pelos jovens aos seus vereadores, aos seus parlamentares estaduais. E também temos casos de jovens, como o do Rio Grande do Norte, que já é um vereador. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.